Ok. Nessa parte agora, a gente vai tentar entender um pouquinho esse problema aqui, tá? O problema, na verdade, ele até já aparece na hora que a gente está rodando aqui. Opa, não é esse, tem que compilar de novo. Ó, se você der uma olhada, você vai ver que ele bate, o resultado bate até um determinado ponto e depois dali para frente não bate mais, certo? Esse ponto até onde o resultado vai aqui é mais ou menos o erro de máquina, tá? É mais ou menos o erro de máquina. Então, o erro de máquina acontece, no caso do float, a partir da, da sexta, sétima casa, certo? Mas aí tem um negócio que é muito importante que a gente tenha noção. Pedro, tá com a gente aí? Pedro? Qual? Oi? Qual Pedro? Ó, o Pedro que tiver, ué. Qual é o Pedro que tá trabalhando agora na gravação? Vocês estão muito desorganizados como um Pedro, como uma coletividade de Pedros. Qual que é o Pedro agora? Acho que pode ser eu. Você não participou ainda? Não, não. Então é você mesmo, Pedro. Pegando o lugar do Torrent aqui. Beleza, vai lá, Pedro. O que acontece? Acontece o seguinte, ó. Vamos imaginar que a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu estou somando, em vez de ser 1/100, desculpa, de ser 1/i, é 100/i. Então, na prática, eu estou multiplicando a conta por 100. Você concorda? Sim. No que eu fiz anteriormente, ele deu erro na sexta casa decimal, sexta, sétima casa decimal lá na frente. Você consegue prever o que vai acontecer aqui? Quando eu rodar? Ele vai subir essa casa com erro para Ele, quarta, é exatamente. isso? Exatamente. Olha só. Ele multiplicou por 100, mas olha onde começa a bagunça aqui, ó. A bagunça começa a partir da quarta casa decimal, ok? Tá, vamos começar, vamos pegar e você vai ter que achar uma solução para isso, achar uma teoria para explicar o que acontece. Ó, vamos fazer assim, ó. Agora eu vou fazer 10.000, certo? Ele vai fazer conta com 10.000. O que vai acontecer, Pedro? Ele vai puxar para segunda casa? É Olha isso? só. Segunda É. casa agora, tá vendo? Segunda casa começou a ter problemas, certo? Aí A não é conta foi, legal, né? a conta foi certinha, mas na segunda casa começou a dar problemas já. Na verdade, é porque o float, isso aí é uma coisa, uma confusão que o pessoal às vezes acaba fazendo. Não é que o float guarda tudo corretamente até a sexta casa, a sétima casa. O float só consegue guardar corretamente uma quantidade de casas significativas. Se o número for pequeno, se o número for pequeno, não tem problema, ele vai guardar até a sétima casa. A gente vai fazer ele guardar até a décima casa. A gente consegue fazer ele guardar até a décima casa, eu acho. Mas o ponto é, ele consegue guardar uma certa quantidade de casas corretamente. E depois ele começa a desgringolar. É assim que funciona o float. Então, se você quiser fazer, vamos fazer contas astronômicas aí. Beleza. Então quer dizer que você vai ter erros astronômicos. Você vai estar fazendo conta com 1 bilhão, então seus erros vão ser da ordem de centenas e não de centavos, certo? Então é esse um problema que acontece com o float. Deixa eu só ver se eu consigo fazer assim. Eu realmente não tenho certeza do que acontece aqui, tá? Nós vamos fazer com. O que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando, em vez de fazer com 1, fazendo com 0,1. Então eu estou dividindo por 100, né? Então, teoricamente, o erro deveria se deslocar para para nona casa, né? É oitavo, não. É. Olha, aparentemente está certo ali, ó. Repara que ele bateu tudo certinho ali. Tá tudo igual. Porém, Ele pediu é, para fazer as atividades. todo mundo tem que fazer atividade mesmo assim, certo? Por quê? Apesar de que eu tô vendo isso aqui, na hora que eu tô mostrando o float, eu tô parando e vendo aquilo ali no float, tem o erro de máquina lá para trás. Mesmo que eu não estou vendo, o erro de máquina tá lá. Por quê? Porque ele vai ter erros a partir de uma determinada casa ali, tá bom? Isso é uma coisa confusa também. Eu tô vendo isso daqui, mas aí, tá. Por que que tá acontecendo isso? Porque, de novo, lembra, uma coisa é o que você vê, outra coisa é o que o computador está representando, né? Você lembra disso? Pro computador, tudo é binário. Sim.
Tudo é binário. Então ele tem uma representação binária lá. Quando você pergunta se um é igual a outro, ele fala assim, não, esses dois caras não representam a mesma coisa porque o binário deles é diferente. Agora, no que eu estou vendo, ele tem que fazer toda uma conta ali para converter, para mostrar para você. O que você está vendo está batendo, mas o que ele tem lá é diferente, tá bom? Ok. Ahn, tá. Então, o que nós temos? Nós temos que o float ele tem aquela quantidade de casas. Imagine que eu queira fazer as contas e eu preciso de mais casas. Mais casas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar esse carinha aqui, olha, o double. O double. Ainda não vai estar certo. Aí aqui na hora de imprimir, eu tenho que imprimir ele como um double. É LF. É long, seria como se fosse long float, né? Alguma coisa assim. Compila, compila. Eu acho que já funciona. Olha lá, já ficou bonitinho. Beleza? Já bateu. Até aquela casa ali, já bateu. Ainda continua dando erro lá pra frente, tá? Mas até aquela casa ali, ele bateu. Funcionou. Certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele com 10 casas aqui. Não, compilei. Certo? Eu vou colocar o outro com 10 casas também. Olha que beleza, tá batendo. Certo? Vamos colocar ele com 16 casas. Aí não, ó. Lá na frente você vê a diferença. Tá vendo aqui? A diferença tá no finalzinho lá, ó. Ele vai até o 396206. O outro é 396215. Mas olha só, olha a quantidade de números que bate. Certo? Olha a quantidade de números que bate. Então, quando você está trabalhando com um double, o double ele tem muito mais precisão. Ele consegue guardar muito mais números, correto? Muito mais números corretamente, certo? Ele tem tipo o dobro da precisão do número de casas? O É dobro isso? da precisão, exatamente. Entendi. O double tem o dobro, por isso que chama double. Na verdade, Sim. o float, por que é float? Float porque o que o float faz, ele tem um ponto flutuante, a representação de ponto flutuante. Olha só o que é interessante, se você for ver as nossas outras execuções aqui, ó, reparou o que acontece com o ponto? O ponto simplesmente muda de posição. O valor interno é exatamente igual, mas o ponto muda de posição. Por isso que chama float. O ponto é flutuante, certo? Na origem é isso. Tem isso aí também para diferenciar com a alternativa anterior. Antes de ter ponto flutuante, existia um negócio que era ponto fixo. Você representava os negócios com ponto fixo. Quando você representava com ponto fixo, não tinha esse negócio de você representar tantas casas boas, dependendo e o ponto aonde o ponto entrava não era importante para determinar quantas casas você podia confiar. Antes do ponto fixo era assim. O ponto flutuante, hoje em dia tudo é ponto flutuante, porque ele é muito mais interessante na hora que você está fazendo a programação, e aí acabou herdando a palavra float, veio daí. O double cara, se eu quero fazer um negócio com ponto flutuante, mas eu preciso do dobro de precisão. Então ele vai me dar o dobro de precisão aqui. Repara que quando você está o double, normalmente a regra que a gente usa é assim, um double você pode confiar até 12, 13 casas decimais. 12, 13 casas está ok o double, ele é confiável. Daí para frente, o que acontece daí para frente? Qual é o Ele já termo que a gente... começa a diferenciar. Mas qual que é o termo que a gente usa? O que acontece? Não sei. Erro de Tem um máquina. erro de máquina. Erro de máquina, é Erro de verdade. máquina. É estranho, porque na verdade quando você fala erro de máquina, você fala, putz, a máquina fez alguma coisa errada? Não, ela não fez errado. Ela fez exatamente, precisamente o que era esperado que ela fizesse. Mas não dá para você confiar mais no resultado. Porque aquele resultado ali que está aparecendo não faz parte necessariamente da conta que você quer fazer. Faz parte do erro que ele vai estar começando, que ele começa a acumular ali na ponta. E aí você começa a ter erro de máquina, certo? Vocês vão ter uma disciplina. Olha só, isso aí é tão importante, mas tão importante. Hoje a gente não vai se envolver muito mais do que a gente viu com isso, tá?
Mas isso aí é tão importante que existe uma disciplina onde boa parte dela é dedicada a só evitar ao máximo possível erros de máquina, certo? Evitar ao máximo erros de máquina. É importante você evitar erros de máquina e a maneira com que você estrutura o teu programa pode aumentar os erros de máquina ou diminuir o erro de máquina, certo? Principalmente quando envolve divisão e multiplicação. Divisão e multiplicação é terrível para erros de máquina. E existe uma maneira lógica de você, uma maneira melhor de você fazer a divisão para minimizar os erros de máquina. E existe uma disciplina específica para isso, que é a disciplina de cálculo numérico. Cálculo numérico, certo? Vocês vão ver isso daí lá para frente. Por enquanto, a regra, a gente nunca vai fazer, provavelmente nunca vai fazer nada aonde tipo, olha, faça até a quarta casa decimal e não seja o suficiente, certo? Por isso que quando a gente passa os exercícios, a gente passa os exercícios dizendo explicitamente, olha, faça até a quarta casa decimal. Agora você entende por quê, Pedro? Sim, entendi. Por quê? Para que não tenha, para que vocês não tenham problemas ainda com erro de máquina. Quando a gente pede para você fazer a conta e apresentar o resultado até a quarta casa, por exemplo, você não vai ter erro de máquina. Ou terceira casa, às vezes. Quando a gente acha que a quarta casa pode dar erro de máquina, a gente pede para vocês fazerem até a terceira. Mas tem como, por exemplo, nesse último aí que a gente usou o double, que estava lá com precisão até a 12ª casa, para esse if no final do código funcionar, teria como, tipo, só desconsiderar aquelas duas casas diferentes? Sim, a gente costuma fazer isso daí. Tá. Bem, primeira coisa, a gente vai fazer duas coisas, na verdade, antes de a gente fechar isso. A primeira é essa daqui, ó. É uma outra coisa que vocês vão achar com bastante frequência. Double. Vamos fazer um double aqui, D1. Eu quero calcular, o double vai ser esse número aqui, certo? Esse número aqui. Cara, escrever números desse jeito é muito desajeitado. Então, normalmente, o que a gente faz é assim, olha, o double é 0 e 8. Opa, descoloquei 18 aqui. Tá vendo o que quer dizer esse número aqui? Esse número é 1.0 vezes 10 elevado a 8. Isso chama notação científica. Não sei se vocês chegaram a ver isso no segundo grau. Na minha época, vi um pouco disso. Chama notação científica. É 1.0 vezes 10 elevado a 8, que é basicamente o que eu tinha antes, aquele monte de zeros lá. Só que em vez de eu colocar aquele monte de zero, eu coloco 10 elevado a 8, certo? Na hora que eu vou imprimir aqui, inclusive, eu acho que é o E que mostra. Para ele mostrar em notação científica. Tá lá, ó. Ele mostrou o cara em notação científica. 5 ponto lá vezes E elevado a 0. E elevado a 0 é 10 elevado a 0. Não, vezes 10 elevado a 0, que dá 1. Então esse cara aqui dá 1, certo? Deixa eu mudar aqui, ó. Então eu troquei o F por E, tá? Aqui, tá, vou rodar também. Aí vocês vão ver uma coisa que é bem interessante, ó. Tá lá? Tá vendo na notação científica aqui como é que estão os dois? Sim. Agora, olha só o que vai acontecer. Ao invés de eu pegar 1, eu vou pegar o 100. A gente poderia colocar na notação científica 1000. A gente poderia colocar na notação científica também, mas não vamos não. Vamos deixar assim só para depois a gente troca. Vamos lá? Compilou? Rodou? Olha só. Olha os dois números. Eles ficam praticamente iguais. Tem o finalzinho aqui, olha onde tem o erro de máquina, nas duas últimas casas. Mas ele mostra todo mundo vezes, ele só muda o expoente aqui, o 10 elevado a 3, certo? Se a gente pegar e trocar esse cara aqui agora por esse cara, lembra o que aconteceu quando a gente fez isso? Quando a gente fez isso, ele mostrou só uma parte. Ele mostrou só uma parte, que estava igualzinha, mas ele falou que os caras eram diferentes. Olha só. Mostra tudo igual. De novo, os erros estão só aqui no finalzinho. Certo? Todos esses valores aqui estão batendo. Só o finalzinho que não, é onde está o erro de máquina. Cada vez que você rodar isso, com cada inicialização que eu fizer diferente, ele pode dar um resultado diferente no finalzinho, que é o erro de máquina.
Ele só mudou o expoente aqui, olha. Agora é 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5. No outro aqui é 10 elevado a 3, e assim por diante. Aí fica muito interessante. Com isso, você consegue fazer conta com números bem pequenininhos. Por exemplo, eu posso colocar um 10 elevado a menos 100. Um número bem minúsculo, certo? Bem, eu vou parar essa gravação. O que a gente vai falar na próxima? A gente só vai falar sobre comparação de floats e a gente vai falar sobre erro de máquina novamente, tá?